Olá meus amigos, alô minhas amigas, boa tarde, esse é o canal Rumo ao Nada, seu canal de notícias aqui na internet. Você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Pois é meus amigos, a ABI entra com ação do STF contra o nosso presidente da República. A ABI, para quem não sabe amigos, é a Associação Brasileira de Imprensa, ou seja, a imprensa hoje em dia está vivendo momentos muito difíceis na mão do presidente, né? Olha, a ABI apresentou uma notícia crime ao STF, ou seja, Supremo Tribunal Federal, contra o presidente da República, segundo eles por suposta obstrução às investigações do caso da Marielle, né? O caso, né, que foi ingressado no Supremo, né, será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes. A ABI decidiu entrar com ação após Bolsonaro ter admitido, né, que pegou as gravações da portaria do seu condomínio no Rio de Janeiro com o objetivo, segundo ele, de atestar que não autorizou a entrada de um dos suspeitos no crime no local, né, o presidente negou que tenha adulterado o material. As gravações tratam da visita do ex-PM Elcio de Queiroz, um dos acusados de ter participado no assassinato da vereadora Marielle Franco do PSOL, ao condomínio no dia do crime, lá em março de 2018. Elcio visitou o policial militar reformado Rony Lessa, acusado de ter sido o autor dos disparos que mataram a vereadora, né, Marielle Franco. Você vê, né, gente, o tempo vai passando e não se elucida quem de fato matou a Marielle, né? Lembrando que o motorista do carro também foi baleado e veio a falecer, o Anderson Gomes. Em depoimento à Polícia Federal, Polícia Civil do Rio, né, um porteiro disse inicialmente que Elcio teria informado que iria à casa de Bolsonaro, mas depois foi visitar Rony Lessa. Essa versão foi desmentida por Bolsonaro. Na ocasião, estava na Câmara dos Deputados. Inclusive a Globo, quando veiculou essa notícia, disse, né, que o presidente estava lá em Brasília também. O filho dele, Carlos Bolsonaro, também publicou no Twitter a relação de áudios da portaria no dia da morte de Mariela e Anderson. Olha, na notícia crime, né, que foi impetrada pela ABI, afirma que Bolsonaro e filho a acessaram em data ainda imprecisa por meios impróprios elementos probatórios de uma investigação criminal sigilosa em andamento, os quais poderiam elucidar o iter criminis percorrido pelos principais suspeitos do assassinato. Ou seja, a ABI, né, gente, fala que o Bolsonaro e o filho dele pegaram todas essas informações e eles não tinham a prerrogativa para isso, e segundo eles isso está fazendo com que, digamos, a justiça não possa ser cumprida, né? Há obstrução clara de justiça. A associação diz que a conduta do presidente e seu filho carece de investigação. Segundo a ABI, é imperioso verificar quando de que modo ocorreu o acesso às gravações da portaria e também se a Polícia Civil já havia realizado coleta e perícia dos áudios, o que até o momento segue sem razoáveis esclarecimento. A pergunta que fica aqui, né, por que o Bolsonaro foi pegar, né, esses áudios? Porque ele sabia que isso não podia acontecer. Por que ele foi obter esses áudios antes mesmo da Polícia Civil ter esses áudios em mãos, né? Segundo a informação, lembrando que o PT também, né, gente, fez uma queixa-crime no Supremo quanto a esse tipo, né? Mas vamos ver no que dá. Eu acredito que não vai dar em nada, mas enfim, o problema é que a gente fica essa lenga-lenga, vai se passando os dias, já se passaram um ano, vai até quando? Quando vai elucidar a morte dessa vereadora e do Anderson? Isso fica uma nuvem negra pairado, né, gente, sobre a justiça brasileira. Eu concordo com o Sérgio Moro, né, até o ex-ministro da Segurança Pública, né, e agora o Sérgio Moro, de
digamos assim, nacionalizar as investigações, né? Mas só que a própria família da Marielle tem medo que seja nacionalizada as investigações, porque a Polícia Federal está na mão do presidente Jair Bolsonaro, né? Mas, acima de qualquer coisa, acredito na isenção da justiça. Vamos ver no que dá, né? A imprensa está preocupada, porque vem sendo desvalorizado, né, pelo atual governo, porque o papel da imprensa é ser livre, né? Fale certo ou fale errado, mas ela tem que ter liberdade. Eu lembro como se fosse hoje perguntar se o presidente ia, digamos, fazer alguma lei para punir a fake news e tal. Ele falou, não, cada um tem que falar o que quer, mas depois que responda pelos seus atos, né? Ou seja, mas me deu a impressão que depois que ele assumiu o poder, ele mudou de posicionamento. Eu aqui questionando, pensando aqui, né, gente, eu fico triste, né, porque a família da vereadora Marielle, ela merece, sim, de fato, saber quem que mandou matar a Marielle, se é que alguém mandou matar a Marielle, se era a rixa dela com outro vereador, se era com policiais, não sabemos de fato. Que a justiça, né, esclareça. E outra, né, meus amigos, não é só o caso da Marielle que está aí parado sem elucidação. Quantos crimes pelo Brasil afora nós sabemos que também já se passaram 2, 3, 4, 5 anos e ninguém sabe quem matou e ninguém sabe o que fez. Quem que fez esses atos, né? É preciso que a justiça dê resposta à sociedade. Nós precisamos de resposta. Eu pergunto para você que está aí do outro lado. Será quando que vai se resolver o caso Marielle? Daí a opinião de vocês. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.